um bom professor de história, mas eu acho que independente de ser professor, o que você for fazer na sua vida, você tem que gostar, você tem que se identificar, né? Você tem que se preparar. Então, eu acho que esses elementos e essa preparação, se você é professor, se você busca ser professor, ela tem que estar da forma que você se apresenta, da forma de falar, em escrever. Você vai se apropriando. Às vezes eu acho que a gente perde muito essa dimensão, o profissional, né? As outras áreas, elas trabalham muito isso, efetivamente. E aqui a gente meio que perde isso. Então, ser um bom professor de história é ser um bom profissional. Um profissional eficiente no sentido da sua preparação, da sua formação, né? E aquilo que eu levo para o meu aluno. Então, o professor de história é aquele professor que ele sempre precisa estar em contato com as leituras, né? Terminou a universidade, mas não terminou. A gente sempre precisa estar lendo coisas novas, repaginando, né, as compreensões sobre determinados assuntos, trazer possibilidades de pesquisa para os nossos alunos. Então, o bom professor de história é aquele professor que vai unir dentro da sala de aula as possibilidades de pesquisa, de extensão, destacar conceitos, compreensões teóricas e metodológicas para o aluno, desde que você lance uma interpretação que aquela faixa etária que o aluno está inserida, ele consiga compreender naquele momento, porque nós somos capazes de compreender qualquer coisa. Vai depender, né, do estágio que a gente está vivendo ali, que estágio seu aluno está. Se você vai dar aula para o Fundamental 1 é uma coisa, para o ensino médio é outra. Então, como o meu aluno me lê? Como o meu aluno interpreta aquilo que eu coloco? Tudo isso a gente tem que trabalhar e tem que pensar bem. Então, o professor de história é um profissional sensível. Sensível em relação a que compreensão meu aluno está tendo. Que compreensão meu aluno está conseguindo alcançar ali nas minhas aulas, né? E perceber que às vezes é preciso mudar as linguagens, é preciso mudar os materiais e sucessivamente, né? Mas entender esse aluno, né? Então, o bom professor de história, né? Ser bom professor de história é interessante. É esse professor que ele está preocupado desde a sua formação, da sua maneira de trazer o aluno para a sua aula, né? Fazer o aluno estar com você ali naquele momento é importante. Quando eu digo trazer o aluno, é realmente trazer esse aluno para o debate, para a discussão, né? Hoje a gente vive um processo de apatia muito grande dentro da sala de aula. As salas de aula, hoje não, nós fomos educados para que a nossa sala de aula ela seja silenciosa, né? E com esses celulares agora elas são muito silenciosas, e está todo mundo, né? Então, como ser mais interessante do que os meios tecnológicos, do que as mídias sociais, como estar nas mídias sociais, né, com esse aluno. Então, tudo isso são elementos importantes para a gente pensar. Ser um bom professor de história é amplo, mas é possível, né? E também acho que é o professor que, por exemplo, quando ele consegue efetivamente ganhar a turma, ele traz muitos ganhos. Primeiro ponto ficaria bem clichê, mas é o fato de você ter ali mesmo a questão de você se sentir bem com esse processo de formação. Você querer formar é diferente de você só querer lá e chegar e dar aula. Tem a diferença. O cara que quer formar, aí é uma metáfora bem minha, assim, né? Exemplo bem meu, ele é como se fosse um treinador de um atleta. Como assim? Ele vai ver ali, tentar identificar quais são as melhores aptidões, ou o que é que o
o atleta dele ali, ele consegue desenvolver melhor, ver quais são as dificuldades, e aí ele vai trabalhando nesses pontos, tentando buscar esse ajuste para ali ter como resultado final um bom atleta, um bom profissional, seja independentemente da área que ele for. O cara é um nadador, o cara é um levantador de peso olímpico, ele é um atleta da área de combate e tal. O professor de história, ele também tem que ter, digamos assim, essa sensibilidade maior. Assim, se quer formar ali, ver essa questão da formação e tentar identificar esses pontos. O que é que não ficou claro, o que é que ficou claro, qual é a dificuldade da turma, tentar ali dentro da medida do possível ver ali os pontos mais individuais de cada aluno, tentar trabalhar nisso, tentar dar uma orientação nesse sentido. Um outro ponto também, um outro requisito é o fato de que você não pode se dar ao luxo de parar. Também como um bom treinador, a gente tem que estar ali sempre buscando análise, de estar vendo o que está sendo produzido, o que está sendo discutido, tentar se inserir dentro desse debate, buscar melhorar, se profissionalizar mais. Então, acho que esses dois seriam os pré-requisitos assim, principais. Você ter mesmo essa questão mesmo de meta, de o processo de formação, e também ter o gosto de estar ali no dia a dia buscando, tentando se profissionalizar, tentando se capacitar mais, tentando adaptar aquilo e tentar colocar aquilo, digamos, em prática. Então, acho que esses dois seriam, pelo menos a meu ver, os principais requisitos. Primeiro é gostar. Se você não gostar de ser professor, você não vai conseguir ser um bom professor de qualquer coisa. Depois é conhecer a história. Tem que conhecer. Quer ser professor de história? Leia, leia, leia. Aí quando estiver cansado, você descansa um pouquinho e lê de novo quando acordar. Para ser um bom professor de história, eu sempre digo, né? Para ser um bom professor, você tem que conhecer do aluno que você vai ensinar. Se você não conhecer o indivíduo que você está trabalhando, você não tem como chegar a ele. Você tem que conhecer de ensinar, tem que saber de técnica, tem que saber de método, e você tem que conhecer do que você vai ensinar. Esse tripé é essencial. Conhecer para quem vai ensinar, como ensinar, e conhecer o que vai ensinar. Então, sem isso daí não dá. E, para ser bom professor de história, talvez para um bom professor de matemática isso não seja tão essencial. É ter minimamente uma capacidade argumentativa. Porque boa parte do ensino, sobretudo do ensino básico, né, ensino fundamental e médio, educação básica, ela carece da argumentação, ela carece do convencimento, ela carece da fala, né? Então, uma boa oralidade é fundamental. E até parece que salvo engano, no novo PPC do curso, tem uma proposta de disciplinas optativas de oralidade, de alguma coisa de desenvolvimento de oralidade e tal, que é muito interessante. Vocês não vão vivenciar isso, infelizmente, vocês estão no PPC antigo, mas o pessoal que vai entrar talvez tenha a possibilidade de ter disciplina optativa de oralidade, de desenvolver isso, né, porque é essencial, de fato. Acho que é isso, assim, isso contempla bem o bom professor. Ler muito, estudar muito, pesquisar, conhecer como se produz o saber que você está ensinando, é essencial, certo? Senão você vai só repetir, né? Você não vai entender as nuances da produção e do conhecimento histórico. Então, conhecer a história a fundo. Então, para ser um bom professor, tem que entender de pesquisa, né? Tem que ser um bom pesquisador também. Para você entender como aquele indivíduo que chegou àquela afirmação num determinado livro didático que você está trabalhando, como ele chegou a isso? Ele buscou só em bibliografia, ele pesquisou, ele fez uma... Né? Como ele encontrou a informação para poder passá-la? Nesse sentido, acho que é importante, fundamental, saber pesquisar para poder ser um bom professor também.
eu acho que você tem que estar aberto para as possibilidades. Porque, por exemplo, já falei aqui outras vezes, eu parto da história cultural para pensar as coisas. Mas se eu sou um professor de história, eu tenho que dar a possibilidade de quem está estudando comigo, perceba que existem várias possibilidades naquilo que a gente está ensinando. Principalmente no campo da história, eu posso dizer assim, faça assim. Eu posso dizer, olha, existem essas e essas possibilidades de você fazer. Eu acho que para ser um bom professor de história, você tem que estar aberto a isso. Inclusive, deixar as suas convicções um pouco de lado para tentar fazer com que essas possibilidades estejam colocadas. Agora, é claro que você vai sempre partir daquele lugar onde você está. Né? Então, você obviamente porque você constrói o seu raciocínio, as suas ideias a partir de um determinado ponto. Mas a ideia é que você consiga deixar claro que existem diversas possibilidades naquilo que você está fazendo. Uma outra coisa que eu considero bastante importante também é que o professor de história ele consiga ser diverso naquilo que ele sabe, inclusive para fora da história. Ou seja, você não fazer referência apenas a historiadores, por exemplo, ou ao conhecimento histórico, você tem conhecimento de algumas outras áreas minimamente para conseguir enriquecer o seu próprio conhecimento histórico. Na medida que você consegue passar isso também para os estudantes, isso ajuda, porque aí eles começam a perceber que tudo que se faz na vida é importante para a historiografia, inclusive. Porque no fim das contas a gente está estudando pessoas, as pessoas vivem no mundo, elas não vivem na historiografia. A historiografia teria que dar conta disso. Se você também é diverso nesse sentido, se você está preocupado com diversos tipos de conhecimento, isso contribui para o processo, de maneira geral. Se eu vou dizer que eu digo para os meus alunos na residência, isso é a mais fácil que eu acho dessas perguntas de vocês. Eu disse, para ser professor, você precisa gostar de estudante e precisa gostar de estudar, né? Eu acho que essas duas coisas são primordial. Aí, de história, aí gostar de estudante e gostar de estudar história, né? E com as suas companheiras ali, colegas que disciplinas que estão ao redor, tá? Então essa é a mais fácil para eu responder. Tem que gostar de estudante e de estudar. Ivaneide, me permita um comentário. Gostar de estudante é gostar de si, porque a gente precisa se perceber como estudante. Não é verdade? Sim, verdade, né? Essa coisa assim, me incomoda muito, às vezes, me incomoda muito, não, eu acho terrível, né? Às vezes está trabalhando com algum colega que a gente gosta tanto, aí o colega diz assim, tem jeito não, esses alunos não tem jeito, né? Não aprende, não quer. Aí eu digo, como é que tu vai entrar na sala de aula com essa disposição? Né? Porque é um gostar. Eu acho que tem isso mesmo que o Oliveira falou, que é você não esquecer de você também como estudante. Por isso que eu não usei a palavra aluno, entendeu? Porque eu acho que aluno, professor, separa bastante. Eu gosto da ideia de estudante, porque eu também sou estudante. Quando eu entro na sala de aula, se tem alguma vantagem, tem que ter alguma vantagem porque eu sou professora, é por ter uma experiência de leitura maior, por ter organizado o conteúdo e ser mais velha, né, e ter feito uma trajetória que vocês acabaram de perguntar sobre ela. Mas eu também estou estudando, cada turma que chega é uma novidade. Às vezes aquilo que eu preparei, claro que tem um preparo, eu sou aquela pessoa que prepara as coisas, eu planejo as coisas, parece um plano mortal, né? Eu preparo as coisas e tal, e levo para a sala de aula, mas eu sei que aquilo lá vai vestir na turma de acordo com o corpo da turma. Então tem turma que veste melhor, tem turma que vai rasgar e vai me fazer remexer e tudo, né? Então, mas eu acho que tem essa coisa de gostar da sala de aula. Eu gosto da sala de aula e eu gosto do planejamento, sabe? Eu não gosto de quê? Eu não gosto de diário, eu não gosto de relatório,
sabe? Essas coisas eu detesto, demora a entregar, é um sacrifício tirar de mim, sabe? Reuniões enfadonhas que, sei lá, tem que... Eu acho chatíssimo. Mas me chame para conversar sobre planejamento, bolar ideias para os alunos e não sei o quê, e ir a campo com os alunos, adoro essa coisa eu não faço mais, porque, de novo, às vezes faltam pernas, a gente faz tantas coisas que falta pernas, mas essa coisa essa oportunidade, por exemplo, eu nunca tinha pensado na questão do estágio, por exemplo, quando estava dando aula de História do Brasil, não, né, mas eu dava um jeito de pedir para minhas turmas, não sei se a Celeste teve essa oportunidade, ou uma das meninas que foram minhas alunas, acho que não, né, de botar os meninos na escola, para dar algum mini curso, porque eu gosto lá da escola, eu gosto de ver os alunos na escola, né, assim, e eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa na universidade, na escola. Então, por exemplo, a questão do estágio e da residência tem me dado, assim, essa oportunidade, certo? De pensar agora. Eu tinha planejado ser melhor agora na segunda residência, mas esse negócio da pandemia atrapalhou tudo, né? Tá vendo? A gente faz os planos, aí vem alguma coisa e corta, né? Mas eu acho que essa coisa tem que gostar de aluno, tem que gostar do estudante, né? Aluno não, estudante, porque a gente é estudante também. Acho que os requisitos tem algo que não é do professor de história. Eu vou falar do professor primeiro. Escuta é algo do professor. O professor tem que escutar. Mas é escutar atentamente. Como uma das minhas dificuldades nesse negócio aqui, porque às vezes vocês não dizem, então esses 2 olhos ficam passeando pela sala e ficam tentando ler vocês, para ver a recepção, ver se está fluindo, não é? Ver se o negócio está acontecendo, porque, como eu disse, a aula não é somente inteligência e raciocínio, é sentimento e emoção também. Então, existe essa relação. Eu acho que para ser um bom professor, tem que ter esse sorriso, né? Tem que ter encantamento, você tem que gostar. Se você não gosta do que você está fazendo, como é que você vai fazer a criatura gostar? Então, aí parte de ser professor. Para ser um bom professor de história, eu acho que eu posso dizer o tripé, que não é só da história, mas que, para mim, se o professor de história ele consegue vivenciar sem hierarquia, ou entre ensino ou entre pesquisa, se ele consegue dar a importância, a relevância a essas 2 dimensões, como verdadeiramente eu aprendi, e aí eu aprendi no grupo PET, na minha vivência de PET, de indissociabilidade, ele será um bom professor de história. Porque aí uma aula para ele vai saber recortar, ele vai saber quais os conceitos de história ele quer trabalhar. Não é relacionado simplesmente àquele conteúdo, mas é de história. Qual é a reflexão histórica que eu quero saber? Onde é que eu quero que os alunos cheguem? Então, se o professor ele tem isso, né, ele tem isso de uma maneira muito clara para ele, sem nenhuma hierarquia, sem essas dicotomias, porque nós precisamos mais da tal cadeira ou da tal cadeira. Nós temos uma série, nós temos um problema de formação mesmo, né? Nós falávamos isso ontem no colegiado. Nós precisamos sim. Mas nós sabemos também que mesmo nessas ausências, se um professor ele não faz hierarquia, ele também vai correr atrás das lacunas. Quantas coisas eu aprendi quando eu estava lá na escola? Porque eu tinha uma determinação. Olha, o momento de planejamento é de planejar, inclusive de pensar algo para pesquisar, ou de fazer uma atividade para que os meninos pesquisem, de ler algo que não tem nada a ver com isso aqui. Né? E aí, eu estou falando da pesquisa
da pesquisa acadêmica, de produções temáticas, né, e de continuar a formação continuada, mas às vezes me incomoda, porque numa aula que eu vejo, um seminário, às vezes, não tem uma pesquisa assim básica, que é a pesquisa do menino do ensino médio. Aí isso, me desculpe, isso não é de um professor pesquisador. Aí nem dá valor ao ensino, nem dá valor à pesquisa, não dá valor a nenhum dos dois. Então, o seminário que é só o texto pelo texto, e que vai de qualquer jeito, e que eu vou apresentando de qualquer jeito, não. Então, em síntese, porque tudo que eu vinha a falar, não tem que entender o lugar da teoria, do ensino, tudo isso que eu venho a falar vai se resumir nisso aqui. A síntese é isso aqui, é compreender essa indissociabilidade de viver, não só um discurso bonito, não, eu vivo, eu tentar viver, o ensino para mim é tão importante, por isso que lá na introdução dos estudos históricos, eu vi o ensino, na teoria eu vi o ensino, é por isso, porque para mim não se separa, é uma simbiose, você não consegue separar, está vinculado então, na disciplina de conteúdo, você vai ver a teoria, você vai ver o ensino, porque é impossível você falar, certo, você está estudando história do Brasil, história do Ceará, quais são as fontes que o autor trabalha? Qual é o problema? Qual é o objetivo do texto? Com quem o autor dialoga? Com qual é a historiografia que o autor dialoga? Qual é a tese do texto? Como é que essas ideias... Me estranha muito, minha gente, e aqui é um desabafo. Me estranha muito um aluno de graduação ir para dentro da sala de aula, quando eu vou observar, e esquecer tudo que ele estudou e não mobilizar o nome de um historiador. Parece que eu mobilizar o nome de Hobsbawm na sala de aula é um pecado. Por isso que eu gosto do estágio, eu pegado porque eu vou, a ideia do Hobsbawm e até apresentando os meninos. A Lídia me disse, a Olivia, que ela foi cooptada pela história, um professor que trabalhava o Legoff. Trabalhava o Legoff como Legoff, ele é um historiador. Não precisa ser algo... Sabe, eu sempre trabalhei nas minhas aulas citando, olha, gente, o historiador fulano de tal... Não é um pecado, isso não é estar querendo academicizar a escola, não. Eu estou fazendo uma referência, como nós fazemos. Então, é aquilo que vocês até estudaram em estágio. A questão não é, o bom aluno não vai ser aquele que vai chegar na escola e querer romper com a cultura escolar, achando que ele é eu sou um intelectual, por favor, vamos mudando, que está tudo errado. Esse não é o aluno, nem é o profissional de história. Assim como também não vai ser aquele que vai se adequar a todas as práticas da escola. Tem que estranhar. O bom professor de história estranha. O bom pesquisador. O bom profissional estranha. O estranhamento, o espanto, a desnaturalização é fundamental. Senão você não vai estar reproduzindo. Aí eu lembro do mundo de Sofia. Sabe? E agora, Sofia? Você vai ser o adulto? O adulto é aquele que já é para se adaptar com tudo, né? É assim mesmo, né? A criança é aquela que... Mas é assim por quê? E aí, quem é que a gente quer ser? Por isso que eu gosto tanto da filosofia, da literatura, que a ficção, inclusive, propõe uma leitura daquilo que nós temos o compromisso com o que é, né? A ficção é com aquilo que poderia ter sido ou aquilo que não é. E é uma outra forma de ler a realidade. Por isso que é tão importante para nos inspirar, inclusive, politicamente, da utopia. Então é isso, eu acho que não precisa divagar muito se é, no fim, a vivência do ensino da pesquisa, assim, de uma maneira intrínseca, na simbiose que ele é.